Olá, mulheres. O meu nome é Alessandra e eu pertenço à Igreja Batista Alameda. Hoje eu quero falar de Dalila, né? Uma mulher que tem várias características muito importantes para a gente sondar o nosso coração, para ver se o nosso coração não se encaixa nessas características que Dalila tem. Lembrando a vocês que essa semana nós estamos falando de mulheres, contextos e características que se opuseram ao reino de Deus e aos propósitos de Deus naquela família e no povo de Deus, ok? Vamos lá para Juízes 16, versículo 4, que fala o seguinte: Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os governantes filisteus foram falar com ela e lhe disseram: Convença-o a revelar em que consiste sua grande força e como poderíamos dominá-los e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-los. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Aqui a gente vê que Danila foi contratada para descobrir o segredo de Sansão. Aí no versículo 6 fala o seguinte: Então Dalila disse a Sansão: Peço que você me conte em que consiste sua grande força e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Primeira vez. Sansão ele engana ela, não conta exatamente. E aí o que que acontece? Acontece que ela faz o que Sansão mandou e falha, né? Os governantes não conseguem pegá-lo. Aí no versículo 10, Dalila diz a Sansão: Eis que você tem zombado de mim e me falou mentiras. Agora, por favor, conte-me como você pode ser amarrado. Primeira característica que a gente vê de Dalila: ela troca os papéis, ela manipula, ela inverte. Ela estava contra Sansão, ela estava mentindo para Sansão, porém ela se coloca como vítima e ela acusa Sansão de fazer algo que ela está fazendo para manipulá-lo e enrolá-lo, tá? Aí acontece de novo. Sansão conta para ela uma situação, né, onde ele poderia ser subjugado, os filisteus vêm e ele acaba se desvencilhando disso. Só que o que a Bíblia fala no versículo 15? Aí novamente ela faz o seguinte: Como você pode dizer que me ama se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me contou aonde consiste sua grande força. No que consiste sua grande força? Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo: Aqui eu quero falar de uma mulher que era amada, mas que acabou sendo utilizada. E tem uma característica muito comum em nós mulheres, que é a manipulação. Ela troca os papéis, ela acusa Sansão de fazer o que ela mesma estava fazendo, e ela passa a importunar Sansão até ele contar o que ele tinha de segredo, até a alma dele se angustiar. Aqui, claro que a gente vê um homem com uma dificuldade muito grande em dizer não, né? Um homem com uma dificuldade muito grande em se posicionar. Mas aqui a gente vê uma característica feminina muito importante da gente sondar o nosso coração. Se nós não somos insistentes demais quando nós queremos algo, se nós não provocamos demais quando nós queremos algo, se nós de fato nos submetemos a coisas que o Senhor não nos autorizou a saber quando nós queremos saber, e se nós não trocamos os papéis e acusamos outra pessoa de fazer o que nós mesmos estamos fazendo. O nível de capacidade de manipulação de Dalila era muito alto. E tudo isso, caso ela tivesse o Senhor, ela podia direcionar para o reino de Deus. Ela seria uma mulher, né, com muita força, muita vitalidade e provavelmente uma mulher muito rendida ao Senhor, mas ela utilizava essas características para ela conseguir o que ela queria. Amadas, uma coisa que é muito delicada na nossa vida e que nós precisamos nos sondar: será que não somos Dalila com o nosso marido? Será que não somos Dalila com os nossos amigos? Será que não somos Dalila com o nosso pastorado? Onde nós nos colocamos em insistência quando nós devemos recuar,
quando nós nos colocamos em manipulação e trocando os papéis, quando nós devemos assumir uma posição, quando nós acusamos o outro de não nos amar, sendo que nós primeiro deveríamos amar, nós deveríamos primeiro ser a verdadeira. Pensa o seguinte, esse funcionamento de Dalila, ele precisa ser sondado no nosso coração. E nós precisamos perceber se muitas vezes nós não utilizamos do nosso potencial para conseguir o que nós queremos e não o que o Senhor quer. Para, para em vez de nos calar, falar. Para em vez de nos posicionar, acusar. Então eu quero trazer isso para você no dia de hoje. Uma mulher que se opôs ao reino de Deus, se tornando manipulação para um homem de Deus, trocando e acusando coisas que ela mesma era. E aqui eu deixo um versículo para nós. Tire a trave do seu olho, para daí tirar o cisco do seu irmão. Será que nós não precisamos tirar a trave do nosso olho antes de falar do outro? Essa é a palavra que eu tenho para o dia de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Pai, eu quero colocar essa palavra diante de Ti e pedir que o Senhor venha sondar o nosso coração e que nós possamos realmente ser libertas de toda manipulação, de toda acusação e de todo posicionamento que troca os papéis, onde nós não deveríamos nos calar e nós mudar, mas nós cobramos do outro uma mudança que deveríamos ser nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.